As grandes transformações dependem de pequenas mudanças dentro das pessoas. Enquanto que as pessoas não mudarem dentro de si mesmas, se tornando mais honestas, verdadeiras, sinceras, comprometidas, responsáveis, as grandes transformações que são esperadas de forma tão ansiosa não vão acontecer. Não ocorrerão jamais, porque é sempre do íntimo, é sempre daquilo que está dentro de cada um que se precisa partir para alcançar resultados significativos fora de si. E observamos que a humanidade ela está na contramão. As pessoas esperam as transformações por meio da política, por meio de ideologias, por meio das tecnologias, das inovações, por meio de modismos, ou seja, por meio de estruturas externas que devam promover as transformações de forma fácil, imediata, rápida e cômoda. E este é um engano terrível no olhar das pessoas. Falta perícia. O que eu estou falando aqui é o óbvio. Isso é o óbvio. Mas o óbvio não é compreendido pelas pessoas. Às vezes elas até param para pensar sobre algo óbvio que elas ouvem. Mas daí elas logo percebem o seguinte, que elas precisam fazer a sua parte, que elas precisam começar de dentro para fora, que precisam começar em si e por si mesmas, e daí desistem. Daí terceirizam a sua responsabilidade para um político, para um teórico da economia, para um inventor de tecnologias, agora para a inteligência artificial, agora a bola da vez é a inteligência artificial. As pessoas aguardam mudanças avassaladoras, mudanças megalomaníacas da inteligência artificial. Que ela venha a tomar decisões pelas pessoas. Que a inteligência artificial venha a fazer aquilo que os seres humanos precisam fazer na sua vida diária, primeiramente, dentro de si. Então, existe um desfoque. O foco do olhar das pessoas está desfocado. Está voltado para o lugar errado. As pessoas olham muito para as grandes coisas grandes coisas fora delas, para as tecnologias, para os políticos, para as inovações, como se isso fosse grande. Mas esquecem de olhar para dentro de si. As pessoas esquecem de se observar, as pessoas esquecem de ouvir a sua consciência interior, de identificar a sua intuição, de promover a vigilância dentro de si, como Cristo já enfatizou há 2000 anos. 2000 anos se passaram e as pessoas não estão mais vigilantes atualmente do que na época de Cristo. Na verdade, as pessoas estão menos vigilantes nos dias atuais do que há 2000 anos atrás. Se há 2000 anos atrás já estava feio o negócio, se há 2000 anos atrás já crucificaram, já mataram o Filho de Deus, imaginem hoje. Porque todas as tecnologias externas, todas essas coisas megalomaníacas, as ideologias políticas, as doutrinas econômicas, tudo isso tornou as pessoas ainda mais vaidosas, gananciosas, arrogantes, prepotentes e preguiçosas. Porque onde a vaidade se estabelece é porque existe uma preguiça, existe uma indolência, existe uma falta de mobilidade espiritual. Os vaidosos e arrogantes são imóveis espiritualmente. Podem até ter uma velocidade mental razoável ou até rápida. Quantas pessoas vaidosas não são ágeis no cérebro e apenas no cérebro? Mas tirando o cérebro e fora do cérebro, pessoas assim são completamente inativas, dormentes, preguiçosas
espiritualmente. Então essa é a situação da humanidade. As pessoas querem grandes transformações, mas se esquecem que as grandes transformações externas dependem de pequenas mudanças dentro de cada um. É algo óbvio. É o mínimo do mínimo que todo ser humano deveria saber e compreender para ser uma criatura razoável. Mas a maioria fecha os olhos. Fecha os olhos porque a imensa maioria não quer fazer a sua parte. A imensa maioria não quer reconhecer seus erros, não quer reconhecer a vaidade, a arrogância, a prepotência, ou seja, todos esses males que precisam ser extirpados. Males estes que estão justamente na mente, no cabeção. Mas como as pessoas são apenas mente e não intuição, o que acontece? Elas ignoram essas admoestações do Espírito. As pessoas fazem de conta como se isso não fosse com elas. Quando a consciência interior admoesta, acusa, chama atenção, as pessoas fazem de tudo para sufocar isso. As pessoas se afogam nos vícios, nas depravações, na sensualidade, nas drogas, no consumismo, nos dogmas religiosos, para silenciar ou para soterrar a consciência interior, para que ela não incomode. Mas a consciência interior, ela incomoda e perturba justamente aqueles que forçam o sono, aqueles que querem estar apenas no piloto automático, vivendo de forma mecânica, caçando apenas os interesses materiais, materialistas e completamente equivocados. Então esta é a situação da humanidade nos dias atuais. E por isso as coisas dificilmente vão melhorar. As pessoas estão aí aprofundando a polarização política e ideológica cada vez mais, esperando tanto da política, acreditando que a política possa mudar e melhorar o mundo, mas dentro de si a maioria não faz o seu trabalho interior. Não valoriza as pequenas coisas. Pequenas coisas estas que são as grandes coisas, na verdade. São as grandes coisas. Quais são essas pequenas coisas dentro de cada um que são as grandes coisas? A verdade, a sinceridade, a honestidade, a sensibilidade espiritual, a intuição, com as suas sacadas, as suas orientações. Tudo isso é aquilo que podemos denominar de grandezas que estão dentro dos seres humanos. Grandezas que não são percebidas porque as pessoas estão cegas pelo excesso de mente. É o cultivo unilateral do raciocínio, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. O que é esse cultivo unilateral? É a utilização exagerada da mente humana, quando o ser humano apenas confia naqueles conceitos e conteúdos que são absorvidos pela mente humana, negligenciando aquilo que a consciência interior, que a intuição demonstra e aponta ao ser humano e que poderia fazer a diferença na sua vida. Então, as coisas não vão melhorar sobre o planeta Terra enquanto que as pessoas não olharem para dentro de si mesmas, enquanto elas não identificarem a intuição, ou isso que outros chamam de sexto sentido, inteligência emocional. Tudo isso está ali. Tudo isso é espiritual, o espírito é pronto, como disse Cristo, mas a carne é fraca. E o cérebro é carne, é a inteligência carnal dessas criaturas humanas demasiadamente materialistas que valorizam apenas aquilo que vem do crânio, do cérebro, negligenciando as intuições que vêm lá das profundezas e que poderiam mudar tudo em suas vidas. Então, é daí que cada um precisa partir.
Enquanto que as pessoas não trabalharem dentro de si, a política não vai melhorar, a economia não vai melhorar, a vida social não vai melhorar, os relacionamentos não vão melhorar, a vida familiar não vai melhorar, as religiões continuarão piorando cada vez mais, tornando-se antros de uma prosperidade promíscua e efêmera. Tudo vai continuar piorando enquanto que as pessoas não ouvirem a sua intuição, enquanto elas não se ligarem a planos mais leves que a matéria grosseira densa por meio da intuição, captando energias melhores para aplicá-las em ações positivas na vida diária. Então, cada ser humano precisa ser responsável por si mesmo, precisa fazer o seu trabalho interior para que as coisas como um todo possam melhorar. É uma busca individual de cada indivíduo na sua vida privada, na sua vida particular. Depois que cada um fizer isso dentro de si, é que poderá ocorrer o efeito dominó fora das pessoas, possibilitando as grandes transformações sociais, culturais, políticas e econômicas que os seres humanos tanto esperam e aguardam. Mas essas transformações exteriores não poderão ocorrer sem as pequenas mudanças interiores dentro de cada criatura humana. A base está dentro de cada um. É ali que está o trampolim, a plataforma para lançar as boas irradiações, as boas energias, as boas intenções, os bons sentimentos, os bons pensamentos. Se tudo isso for positivo na perspectiva espiritual, estará sendo realizada a boa semeadura e isso vai resultar na boa colheita. Mas, infelizmente, por causa desse uso unilateral do raciocínio, os seres humanos vêm promovendo desde longa data uma semeadura maldita. E por isso a colheita maldita dos dias atuais, porque as sementes são péssimas. Péssimos pensamentos, péssimas intenções, péssimos modos de agir, de reagir frente ao semelhante, e isso vai avolumando os problemas numa imensa bola de neve que só aumenta de tamanho, atropelando a humanidade. E a humanidade ela está sendo atropelada pela bola dos problemas que ela mesma gerou. Os problemas humanos foram se avolumando por causa da negligência espiritual e agora as pessoas estão aí sem compreender nada. Então que fique claro isso. As grandes transformações dependem de pequenas mudanças dentro de cada um. Enquanto isso não for reconhecido e praticado pelas pessoas, nada feito. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!